Clube na Copa. Apresentação: La Estação Steakhouse, o respeito ao melhor assado. MWC Incorporações, há mais de 10 anos construindo com qualidade e segurança. Apoio: Unicerra, revendedor Ambev região das Hortênsias. GIF Burgers and Beef, nada igual aos outros. Cruz Consultoria Imobiliária, seu lar, nossa missão. Paulo Funk Seguros, credibilidade e experiência na proteção do seu patrimônio. Extintores Gramadense, desde 1985 cuidando da sua segurança. Garagem Acessórios, fanáticos por carros. Banameng, o melhor em hortifruti para o seu negócio. Matriscar, o melhor negócio no seu futuro veículo. Esquinão Supermercados, 28 anos. Um amigo sempre perto de você. Premium Academia, a mais completa academia da Serra Gaúcha. Salve, salve, queridos ouvintes, telespectadores e amigos da Clube, a rádio que você vê. Sou Márcio Dioforte, o Cabelinho, e a gente está aqui no projeto Clube na Copa, um projeto que foi muito bem sucedido, e essa é a nossa gravação /live de encerramento da temporada, e a gente aí tem muita coisa para conversar. E primeiramente eu quero agradecer aos nossos apoiadores, os patrocinadores MWC Incorporadora, La Estação Carnes Premium, e os apoiadores GIF Burgers and Beef, Esquenão Supermercado, Cruz Negócios Imobiliários, Garagem Acessórios, Unicerra Distribuidora de Bebidas, Paulo Funk Corretora de Seguros, Banameng, Extintores Gramadense, Matriscar e a Premium Academia. Premium Academia que está gentilmente nos cedendo as instalações para a gente começar esse bate-papo, para a gente fazer esse bate-papo. E aí, falando sobre a Premium, a gente está aqui num ambiente espetacular. Olha, uma academia de primeiro mundo, com uma estrutura invejável, equipamentos de primeira linha, instrutores, professores de alta qualidade. Aqui você pode fazer spinning, pode fazer personal, pode fazer funcional, enfim. A Premium tem tudo o que tu precisa para ficar com shape em dia e principalmente cuidar da tua saúde. Porque mais importante que tu ficar com o teu shape forte, bonitão, é ter saúde. E a Premium tem os profissionais certos para tudo isso. Por exemplo, o Fernandinho que tá aqui do meu lado e eu somos matriculados na academia. Só tem um probleminha que a gente anda relapso, né, Fernando? E aí eu já quero te dar um salve, né? Porque como a gente não sabe o horário que o ouvinte vai ver, eu já quero te dar um salve, porque tu pode falar sobre essa estrutura maravilhosa. O problema é que a gente não se ajuda, né, Fernandinho? Tudo bom, Márcio Cabelinho, Fabiano Hoff. Turma, isso aqui é sensacional. Eu venho com a filha aqui. O problema é que o relaxado sou eu. A baixinha é atleta, gosta de vir aí. E o pai muitas vezes deixa ali na frente e volta para casa. Mas quem não conhece que vale a pena, a Premium tem profissionais de alto gabarito. Cara, esteira, os material... Cara, fantástico. Venham conhecer que vale muito a pena. Eu até, esses dias aí, a última vez que eu vi, tem um equipamento, tá aqui atrás de nós, enfim, que é um equipamento de abdominal que é espetacular. Eu consegui fazer uns 18, quase não morri. Normalmente eu faço uns 6, 7, né? Então tu vê que já é diferenciado. Já quero dar bom final de tarde para outro cara que também não deve ir muito na academia, né? Mas já tá acompanhando toda essa estrutura e de repente vai ter vontade. Fabiano Hoffman, Tumba, tudo bom, meu velho? Tudo bom aí, saudações a todos que estão nos acompanhando, seja em qual plataforma for. E de fato, assim, fiquei curioso, estou olhando e estou pensando seriamente em mudar um pouco o meu estilo de vida ali. O lifestyle, né? E aqui é o lugar certo, né, Tumba? Nossa, muito equipamento, tudo assim, tu vê que é tudo de primeira, assim, tudo organizadinho. E agradecer a eles ali também, as nossas saudações ao pessoal da Premium Academia que nos recebeu muito bem e vamos conversar, né? E o bacana, cara, que nem eu, assim, que sedentário pra caramba, eu cheguei aqui, tive toda a estrutura de professores, cuidado, um zelo. Não, pra ti tem que ser assim, o início, tu é um cara que não pode ser fazendo carga. Cara, bem legal essa preocupação que eles têm com pessoas que nem eu, que não fazem nada. Então o pessoal aí que quer conhecer a Premium fica aqui na POERS, bem no centro, bem perto da Júlio. Dá um Google, segue @Academia Premium no Instagram ali, porque... E marca, conversa com eles, de repente bate um papo para entender a tua realidade. Eles têm planos para todo tipo de bolso, plano para quem quiser vir direto, plano semanal. Enfim, você pode vir aqui na Premium, que eles vão te dar toda a atenção necessária para te começar, pelo menos que nem nós, né? A gente começou, né? Aí a parte deles eles fazem, né? Não, eles são bons. A gente não tem cumprido. Bom, vamos começar falando de Copa do Mundo, né? Hoje eu vim a caráter, eu vim de campeão, né? Vim
com a camisa da Argentina aqui, porque afinal a Argentina ganhou essa Copa e eu acho que foi merecido. Mas eu queria as considerações iniciais de vocês sobre o que vocês acharam da Copa do Mundo 2022 no Catar. Vou começar com o Fabiano agora. Cara, eu achei uma Copa de bom nível, assim, que foi uma Copa estranha, né? Porque no meio da temporada europeia nunca tinha acontecido isso, num clima totalmente diferente. E apesar de gramados, estádios recém-feitos, cara, eu achei de bom nível técnico. Claro, como em todas as Copas vão ter jogos terríveis, né? Mas tiveram jogos sensacionais. E a final coroou essa Copa do Mundo. E outro jogo que eu destaco muito foi nas quartas de finais, França e Inglaterra. Jogaço, né? Jogaço. Ô, Fernandinho? Cara, eu adorei a Copa. Eu gostei das surpresas que tiveram. Gostei aí do Marrocos mostrando que a África do Sul também tem seleção para brigar, para chegar uma cultura nova. E eu acho interessante essas zebras, como a gente chama aí, que aconteça mais, para daqui a pouco evoluir aqueles que vivem na zona de conforto e saiam dessa mesmice aí. Já eu vou falar que eu acho que a Copa engrenou a partir da segunda rodada. Eu achei a primeira rodada muito travada, com vários 0-0, jogos truncados. E eu acho que a partir da segunda rodada, muito por alguns resultados da primeira rodada, eu cito alguns, a derrota da campeã, Argentina, a própria derrota da Alemanha para o Japão, os times começaram a ter que procurar mais o resultado. E aí a Copa engrenou. Tivemos bons jogos também na primeira fase, tivemos resultados, muitas surpresas, né? Tivemos uma Espanha que parecia que ia encaixar, né? E aí a coisa começou a ir para outro caminho, porque quando chega nas oitavas de final, tudo muda. Mas eu quero falar um pouquinho da primeira fase, porque a gente, quando abriu a Copa, eu acho que a gente tinha alguns favoritos claros e outros nem tanto. A gente colocava num patamar acima 3 seleções e 2 chegaram. Exatamente. A gente colocava França, Argentina e Brasil, independente eu tinha da colocado ordem. 5, esses 3 mais Espanha e Bélgica eu tinha colocado, e essas 2 me frustraram, pô. Eu cheguei a falar em Portugal também. Assim. O grupo do Portugal era muito bom. Mas eu acho que, tipo, se tu fizesse uma lista, cada um desses 5, sempre ia ter essas 3. Não, né? as 3 eram unânimes. As 3 eram unânimes. O resto a gente podia colocar Inglaterra também. que era a minha aposta de seleção fora dessas 3 que chegaria para. A minha aposta era Inglaterra, né? Que fez uma boa preparação, que tem um grupo bom. Acho que o treinador não está à altura. E que, na verdade, vamos combinar. Se a Inglaterra tivesse ganho da França naquelas quartas de final, não seria injustiça. Ao meu entender, jogou melhor que a França. Na minha percepção de futebol, eu achei que jogou mais. Mas essa primeira fase demonstrou também que algumas seleções vão precisar se dar uma reinventada de alguma forma. Eu cito a Bélgica, que é uma geração que praticamente terminou, né? Acabou. De uma forma melancólica, mas acabou, uma geração brilhante. E até vou ressaltar, a Croácia fez nessas 2 Copas do Mundo o que tu esperava da Bélgica. É verdade. Tu esperava... Perfeita Tudo bem, colocação. eles também chegaram a uma semifinal, mas tu esperava uma semifinal e uma final, coisa que a Da geração Croácia belga. alcançou. Tu esperava isso da belga. Talvez tu não esperasse um título, porque... É um detalhe, né? Falta talvez um plantel um pouco a mais, Isso. assim. Mas a Croácia joga naquele futebolzinho matreiro, né? Com veteranos, segura, eles deixam tu jogar, eles ficam ali esperando, parece que estão mortos, e quando menos espera, surpreende. E outra coisa, eles têm bons jogadores, além de Modric. Claro, Modric é acima da curva, né? Absurdo. Da Croácia, até o melhor jogador da história da Croácia, mas eles têm Perisic, que é um bom jogador. Kovacic, que é ótimo. Brozovic. Tem agora um goleiro, desculpa, o goleiro também é muito bom, mas Gvardiol também, um zagueiro muito bom, novo também, né? O próprio Joranovic fez uma bela Copa do Mundo, lateral direito, né, que não é um lateral direito de primeira linha, ao menos do futebol europeu, e fez um bom campeonato, para não dizer ótimo, para mim foi um dos 3 melhores laterais direitos da competição. Mas, né, a gente falando de Croácia, falando de Bélgica, a gente também tem que falar de seleções que a gente achava que ia surpreender e foram uma decepção. Eu acho que no bloco de cima a gente apostava muito na Alemanha também, né? Principalmente pelo treinador, né, Tumba? Exatamente. O Hansi Flick, o Fernando, que é um treinador de primeira linha, que fez um belo de um trabalho, Bayern de Munique, se eu não me engano, e antes disso, Borussia Mönchengladbach, se eu não me engano. Também. Uhum. E surgiu uma geração promissora, e a Alemanha é aquela mescla interessante de jovens com jogadores mais veteranos.
mas não deu liga, né? Tá. Até vou te citar mais uma seleção ali, porque vale até a pergunta para você, será que não está tendo uma nova ordem no futebol da Europa? Porque a Itália, que é tradicional, 2 Copas do Mundo que não se classifica. E a Alemanha, 2 Copas que não passa da primeira fase. A Alemanha dá a impressão que eles não sabem jogar sem um centroavante close. Isso. Pode ser. Tanto que quando eles botaram um cara que há 2 anos atrás agora não me lembro o nome dele, que estava na 3ª divisão da Alemanha, eles melhoraram o futebol deles. Inclusive fez gol. Fez gol, inclusive. Não, mas eu acho que o que pesa ainda para a Alemanha é a camisa, né? Acho que nós, como torcedores apaixonados por futebol, a gente não consegue pensar na Alemanha que vai sair em primeira fase, né? Pelo menos para mim é quase sempre quando acontece, claro que eu torço aquela mágoa de 7-1, mas o cara fica pensando que não tem como, né? Eu acho que a geração da Alemanha não é tão boa quanto alguns imaginam e não é tão ruim quanto foi na Copa. Até porque o próprio Neuer caiu, o nível dele com o time decaiu, né? Mas, por exemplo, eu acho que essa eliminação da Alemanha a gente também tem que colocar, como a gente vai falar depois da seleção brasileira, a gente também tem que colocar um pouquinho no treinador. Acho que o treinador não se ajudou. Por mais que o Kimmich seja um grande jogador, eu acho que ele tinha que jogar na lateral, porque a Alemanha tem bons valores no meio campo. Eu cito, por exemplo, o Goretzka, que saiu no banco. Eu acho que tu pode fazer uma dupla de volantes com o Goretzka e o Gundogan, e tu joga o Kimmich pra lateral direita, porque a lateral direita da Alemanha tava jogando, se eu não me engano, o Sully, que é zagueiro de origem, jogando na lateral direita, um zagueiro pesado, improvisado. Então eu acho que o treinador também foi mal. E Copa do Mundo, tiro curto, é muito difícil. A Alemanha perdeu um jogo pro Japão e já ficou toda enrolada, né? E aí pegou Costa Rica, tinha uma seleção do nível dela pela frente, que era a Espanha, e aí complicou demais a vida da Alemanha. Diferente da Argentina, que foi, pra mim, a grande cartada da Argentina, eles têm que agradecer a Arábia Saudita. Ah, com certeza. Porque a Arábia Saudita venceu eles, e não só mexeu, como a Argentina jogou mata-mata. Não, jogou mata-mata desde o segundo jogo. Porque a Argentina podia ter sido eliminada pelo México na segunda rodada da Copa do Mundo. E aí ela estaria fora. Entendeu? Ela jogou as ganhas, como a gente diz, desde a segunda rodada. Não, e voltou a ter aquele espírito de futebol argentino que a gente conheceu a história toda, né? Um time aguerrido, brigando por meio metro de campo, os caras estavam se matando. E eu além acho da tática, que os caras são bons, né? Isso aí. E eu acho, já falando, quase que encerrando essa parte da primeira fase, eu acho que as 2 exceções, pra mim, das seleções médio porte, Fabiano e Fernando, pra mim foram Uruguai e Dinamarca. Eu boto o Uruguai aí numa decepção, porque, principalmente, bota na conta do treinador também. O Arrascaeta, quando entrou, mudou o jogo. Exatamente. E tava no banco. Deixou 2 jogos o Arrascaeta, que é um jogador que tá fazendo muito bem o trabalho dele no Flamengo, que vem sendo valorizado por vários treinadores do Brasil e fora do Brasil falando. Vencedor, né? E o Uruguai, simplesmente na primeira fase, usou o Arrascaeta no último jogo. Parece que ainda tá meio amordaçado pela dupla de ataque ainda, com o Cavani e o Suárez. Talvez eles tenham que jogar com apenas um deles. Eu acho que sim, né? Tanto que... Mas eu acho que em alguns momentos eles jogou com apenas um deles, né? Mas às vezes parece que eles estão ainda... Como é que é? Como eu falei, estão amordaçados, que eles têm que jogar... Pelo que eles representam no futebol. Não só eles, o próprio Godin, que tá numa fase terrível, também começou como titular na Copa, depois perdeu a posição. Sim, tanto que ele veio pro Atlético Mineiro o ano passado e foi embora. E uma coisa que tu falou, né? O treinador, de vez em quando, é meio turrão, né? Ele não quer mexer, né? Ele tem aquela espinha dorsal e não mexe, mesmo que tu tá vendo que o time tá decaindo a qualidade, ele não mexe para talvez as ovelhinhas, como a gente brinca no meio, né? Que aconteceu propriamente com o Tite agora, que eu acho que errou na entrada do Fred, podia fechar mais com o Bruno Guimarães. Mas aquelas ideias que não gostam de mexer muito, alternar dentro de campo, que reflete depois no resultado. É que é aquela coisa, às vezes uma ideia que dá certo um ano atrás, um ano depois, não dá mais certo. Não funciona. E Copa não dá margem pra erro, né? Não dá mais Mas essa percepção que é bacana, o Scaloni teve. Teve exatamente. O próprio Deschamps, cara, olha só, ele não esperava muito tempo pra mexer. Sim, e as mudanças foram boas. Claro, ele já botou, Deschamps, depois a gente vai falar sobre a final, mas ele já botou antes do intervalo, ele podia esperar, mas ele falou, cara, não tem que esperar. Copa do Mundo, 7, 8 minutos, pode decidir tudo. Tanto que, né, a gente viu, né? Toma um terceiro gol agora, estamos sendo dominados, toma um terceiro gol. Acabava. Muito difícil. Muito difícil. Bom, eu acho que na primeira fase eu queria dar 2 destaques que eu acho que foram importantes para a primeira fase. Seleção do Marrocos, que foi a melhor campanha da primeira fase. Fantástico que eles fizeram. Junto com a Holanda. A Holanda fez uma boa primeira fase. Aliás, a Holanda
que ela podia fazer. Eu acho que a Holanda fez uma grande Copa do Mundo. A Holanda acabou junto com o Brasil invicta, né? Sim. A Holanda acabou invicta a Copa, né? Porque ela foi eliminada nos pênaltis pra Argentina, assim como o Brasil foi eliminado pra Croácia. O Brasil perdeu pro Camarões. Ah, é verdade, desculpa. O Brasil perdeu pro Camarões. A Holanda só não. A Holanda, sim. A Holanda foi a única invicta, né, que foi eliminada. Mas a Holanda fez uma boa Copa do Mundo. E, claro, eu acho que o treinador da Holanda já é um treinador mais veterano, que de repente vai mudar, mas tem uma geração interessante. Tá vindo uma geração boa, aquele pessoal que era do Ajax há uns 2 anos atrás. Isso. Então, amadurecendo. O próprio PSV também, né? Que o próprio Gakpo, que já tá sendo falado, que pode ir para Manchester United, que o Chelsea também tá de olho. É um jogador a serviço. Para mim, um dos grandes destaques da Copa foi o Corey Gakpo, né? Bom, vamos falar do Brasil, né? A gente tem que ir adiante. Vamos falar do Brasil. Muito já se falou do Brasil, mas eu gostaria que a gente falasse... ficou no detalhe. Eu acho que não foi essa desgraça que falam, tá? Essa é a minha opinião. Eu acho que não é terra arrasada, não. Acho que não é terra arrasada, mas faltou um pouquinho pro Tite, né? Faltou pro Tite e falta uma gana. Eu acho que falta ali a gente morder mais. Eu acho que falta mais um comprometimento. Eu até não vou entrar na dancinha, na frescura, porque isso, se ganhasse, era legal, era a imagem brasileira, é alegria, não vou entrar nisso. Mas, como o próprio Neymar ali, cara, que é um cara que eu tenho algumas coisas assim que eu não gosto muito. O que ele falou pro Fred foi extremamente coerente. Faltando 5 minutos, não tem que dar bote na linha de fundo. E o Tite, eu acho que deveria ter fechado a casinha, deveria ter tirado, não ter botado o Fred, Bruno Guimarães. Cara, e outra coisa... Por mais que tu tenha o Vini Júnior num momento não razoável no jogo, cara, é o cara que pode no momento dar um drible e fazer uma jogada a mais. E eu acho que faltou isso para a seleção brasileira. Eu achei também que já foi um pouco mal convocada. Para que tanto atacante? Praticamente, acho que nos treinos se atropelavam eles, assim. 9 atacantes. 9 atacantes. Coisa ali, tudo bem pra mim. Pra mim é um dos que surpreenderam naquele jogo contra Camarões, foi o Martinelli. Só que o Martinelli já tem 2 que podem jogar naquele mesmo lado dele, que é o Vini Júnior e o próprio Rodrigo. E o próprio Rodrigo, né? Também podem jogar. Ficou muita gente que joga pela esquerda. E o Antony, que era o único que jogava pela direita. No lugar do Rafinha, né? E o Antony é inferior ao Martinelli, futebolisticamente falando. Eu mas acho jogava, que mas pra esquerda. Eu acho que se equivalem até, mas enfim, tá na média, tá na média. Eu acho. Tudo bem, tu tem que convocar porque é um cara diferente. Raiz, né? É um cara diferente. Verdade. Mas agora ali ficou muito atacante de ponta, rápido, com o mesmo estilo. Eu acho que uma convocação, por mais que tenha sido desequilibrada, eu digo que com 26 jogadores, beleza, se fosse 23, eu acho que ficaria desequilibrado. Mas eu acho que não passa pela convocação e eliminação do Brasil. Eu acho que passa... Claro, lesões afetaram como afetaram outras seleções. A própria França, né? E a França chegou na final. Mas... A Argentina teve o Lo Celso também. Lo Celso também. Aliás, o Lo Celso não tem... Eu tenho minha opinião. Eu acho o Lo Celso, já diria Cláudio Quintana Cabral, um grande José Inácio. Eu acho ele um baita de um vigário. Mas essa é a minha opinião, tá? O Lo Celso, sim, tem agradecimento aquela vez que o Rosário Central deu-lhe um banho no Grêmio, no Libertadores. E o Lo Celso e o Franco Servi ali no meio campo. Era o meio campo, né? Esse não era o time do Cudê ainda, né? Não, era antes do Cudê, se eu não me engano. Era o Cudê, sim. Era o Cudê já. E o Montoya também no meio campo. Sim, o Montoya, que depois veio pro Grêmio. Era um baita de um time aquele. Sim, até hoje eu tenho esse... Tem minha admiração, Giovanni Lo Celso. Mas fizeram uma parte boa nas nossas vidas. Mas o Didi Lo Celso, acho que não. Mas eu acho que era que ali, para a próxima Copa, acho que tem bastante gente que a gente vai poder colher esses frutos ali da convocação. Eu vejo a necessidade, talvez, de 2 laterais. Tá? Acho que o Marquinhos fica, não sei se o Marquinhos e Militão deve ser a... Aí Bruno Guimarães, eu não sei se o Fred depois disso e a idade se fica. Acho que Casemiro não tem mais como. Mas, cara, Paquetá, Vini, Antony, Rafinha, acho que tem ainda como tirar frutos. E acho que também, cara, a necessidade... o Bruno Guimarães, né? Bruno Guimarães é um monstro. E ali, não sei se também não era para daqui a pouco botar um Everton Ribeiro, um cara para cadenciar o jogo, segurar a bola, dar um tapa. É que agora é fácil depois do resultado, né? Mas eu acho que ainda tem frutos aí, dá para colher. E mudança de cultura no futebol. Acho que a gente tem que voltar um pouco mais pro nosso futebol. E não querer sair jogando bola lá atrás. Isso aí não é nossa cultura. A Argentina dando bico, o goleiro dando bico. Não tinha frescurinha de tocar a bolinha pro lado. Então, vamos voltar um pouquinho pro futebol da América do Sul de novo. Bom, concordo com vocês. Acho que... quase tudo com vocês. Acho que a seleção não foi
tão mal convocada, por algumas questões aí que eu concordo com o Tumba, mas eu acho que passa por duas coisas. A principal mudança de mentalidade desde a base. Eu acho que o Brasil precisa fazer um trabalho de seleções diferente do que vem fazendo, e para isso eu quero muito que a CBF largue de mão, que ela não tem que se meter, que é a organização dos clubes, deixar os clubes com a liga deles e fomentar mais campeonatos de base. A CBF tem que botar dinheiro em campeonato de base para revelar mais jogadores, trabalhar mais a base para sub-17, sub-15, sub-13, sub-20, tá cada vez mais forte para entregar jogadores para a seleção principal. Então eu acho que a CBF tem que se meter no que é dela, que é a seleção mesmo, e largar os clubes de mão, deixar os clubes que têm um know-how e que têm que se unirem. Aí temos um outro problema que se chama Flamengo. Enfim, a gente já conversou sobre isso. Aí muda a receita, muda a vontade. Né? Por sinal, vejam o Clube Esporte Clube das 18 às 19 toda segunda-feira. Vejam e ouçam na nossa 88.5. Então eu acho que passa também por isso. Eu quero fazer um parênteses. Eu acho que o Alisson, pro bem dele, né? Porque botam nas costas do Alisson culpa que ele não tem. Eu acho que o Alisson, se eu sou o Alisson, eu digo, cara, então tá, vou ficar no meu Liverpool aqui, convoquem o Cássio. Eu pergunto assim, sabe? Durante o jogo ele fez umas 4 defesas importantes, tá? Contra a Croácia até não, mas contra a Coreia do Sul, que falam que ele não foi bem, quando tava 2-0 pra Coreia do Sul, o Alisson fez 3 milagres. Sim. Mas eu não vejo a culpa nele. E pênalti também na responsabilidade do goleiro, né? Eu acho que até o Alisson não é um grande pegador de pênalti. Nunca foi, mas tem bons números no Liverpool, tá? Mas eu acho que não passa por ele. Eu acho que o grande problema do Alisson foi que nem o Tafarel. O Tafarel teve que ganhar uma Copa do Mundo pra ser reconhecido pela imprensa do centro do país. Sim. Porque como veio do Internacional, como não passou pelo centro do país, acabou complicando um pouquinho pro Tafarel. E só em 94 ele foi. Tanto que em 93 ele foi... 90? 93, que teve uma Copa América. Sim. Ele foi execrado, inclusive, pelo Galvão Bueno. Não, e como é que é na eliminatória que ele tomou um frango lá na Bolívia? Contra a Bolívia. Lá, foi na eliminatória da Copa. Isso aí. Quem bancou ele foi, claro, Carlos Alberto Parreira. Foi. Parreira bancou ele, porque a mídia fazia lobby para um goleiro que nem era convocado, que era pro Ronaldo, goleiro do Corinthians. Goleiro do Corinthians. Não era nem o Zé e o Gilmar que eram as reservas dele. A mídia queria o Ronaldo, que não saía do gol nem por decreto. Sim. O Ronaldo mas ficava daí embaixo dos volta paus. aquela coisa. Veloso do também. eixo Rio São Sim. Paulo, que se não é deles, não agrada, né? É verdade. Bom, vamos falar um pouquinho dos mata-mata, porque a gente teve alguns destaques interessantes quando a gente foi pro mata-mata da Copa. Eu digo, por exemplo, o Portugal. Portugal, do nada, vinha fazendo uma Copa discreta, né? E aí os holofotes foram para Portugal quando o Cristiano Ronaldo foi pro banco. E aí o Gonçalo Guedes, né? Gonçalo Ramos entrou no jogo contra a Suíça e destruiu. Destruiu. 3 gols, uma atuação impecável de toda a seleção portuguesa, diga-se de passagem. Jogaço. Já diria Neto, né? Diga-se de passagem. E aí os holofotes vão para Portugal, né? Vão para Portugal. Aliás, nós tivemos umas oitavas de final, jogos interessantes. Por exemplo, Argentina e Austrália. Bom jogo, hein? A Austrália exigiu da Argentina. Sim, um joguinho que tava morto, quando veio fez um gol que resbalou, e daí ficou o jogo difícil. E aí, lembrando, no último lance daquele jogo, quem fez um milagre? Emiliano Dibu Martins. Né? Fez um milagre naquele jogo das oitavas, que começaram a abrir algumas coisas. Aí a gente tinha uma ideia, né? Os 6 primeiros favoritos passaram, né? Passou a Argentina, passou a Holanda pelos Estados Unidos, jogando muito bem Passou também. Inglaterra. Passou a Inglaterra, passou a França, passa Brasil e passa a Croácia. A Croácia também não passa brilhante, mas passa, né? Aí vem a outra, a gente pensa, pô, vai passar todo mundo. E aí vem as zebras. Marrocos, aí vem Croácia, que não que seja aí vem Marrocos primeiro, todo mundo né? achava que o Brasil ganharia. Exato. Um jogaço que pra mim a Inglaterra jogou mais, ao meu ver. E aí começou a separar o joio do trigo, né, gurizada? Aí começou a ficar quem tava com vontade mesmo. Vocês consideram algum jogo injusto, assim, que vocês acham, tipo assim... Eu considero, claro, o jogo do Brasil injusto. Injusto... É difícil tu falar injustiça em mata-mata, porque mata-mata não é o melhor que passa muitas vezes, é quem foi mais competente. Né? Mas vocês acham que algum jogo, vocês sabem, pô, essa seleção aqui tinha que ter passado e não passou? Cara, eu acho que naquele jogo de França e Inglaterra, eu acho que a Inglaterra merecia ter passado pela França. Se fosse que nem uma luta de boxe, eu daria por pontos. Eu acho também. O Brasil é uma pena. Eu acho o Brasil teve pênalti desperdiçado. Não, e aí tem a coisa do fator de tu trabalhar o dia todo com o cara, né?
Eu acho que ali pegou, e se fosse outro, ou qualquer outro goleiro... O Lloris era o goleiro e o Harry Kane jogam juntos no Tottenham. E acho que dali, se fosse qualquer outro goleiro, ele teria muito mais calma. Daqui a pouco, eu já fiz um do nada, agora vou botar, ele sabe como é que eu bato. Sim. E aí ele deu uma pandorga lá em cima, a lá Roberto Baggio. Cara, eu acho que um grande jogo, né? Ainda vou voltar nas quartas de final também. Por tudo que aconteceu, foi um jogo muito maluco, foi Argentina e Holanda. Né? Foi. Porque a Argentina dominava a partida 2-0, tranquila. E do nada a Holanda faz um gol de novo. Aliás, a Argentina, eu me senti muito. Pô, a camisa argentina podia ser do Colorado. Porque o Colorado não podia fazer um 2-0 que... Adoro empate. Que dava um jeito, né? E a Argentina conseguiu fazer isso nas oitavas e na final. E aquela jogadinha ensaiada da Holanda nas oitavas ou nas quartas? Foi fantástico. Último lance. É verdade. Tanto que despertou até a curiosidade no jogo da França e Inglaterra, que a Inglaterra também teve uma falta na entrada da área. Todo mundo esperando algo já. Todo mundo esperando uma jogada ali. Não, porque a Holanda é uma coisa que surpreendeu. A Holanda geralmente tem os atacantes assim muito bom e uma defesa que complica, né? Essa vez não, eles tinham o Van Dijk, que é o melhor do time. Eu acho que sim, né? O De Vrij, o Dumfries, que é um ala pela direita, o Daley Blind. E outra coisa que a gente viu um Messi fazer coisas que nunca fez, né? Que for ir bater boca com o Van Gaal, o Jogos ali, eu esqueci o nome dele. Teve que apartar. O David tem que apartar para ele não chegar mais próximo. Afinal, uma característica não é dele, né? E a gente viu ali como a Argentina estava focada, até pelos comentários negativos que o técnico da Holanda fez, mas, cara, ali tu vê que eles estavam afim de pratos de comida, né? É, bem por aí. Bom, chegamos aí, agora a gente precisa falar. Cara, pra vocês, quem é que foi a seleção destaque de toda a Copa? Tira o campeão, eu acho que tira o campeão. Marrocos. Eu concordo com o Marrocos pelo que fez, surpreendeu a todo mundo. E assim, ninguém falou que o Marrocos não merecia. Ele conquistou o coração de todo mundo que assistiu a Copa. Eu acho que Marrocos foi a grande seleção da Copa, tirando o campeão e o vice. Mesmo que tenha perdido para a Croácia, porque o Marrocos não chegou na semifinal da Copa por acidente. Não, chegou jogando. O Marrocos tinha uma estratégia muito bem definida e clara e foi passando jogo após jogo. E vamos combinar, o Marrocos passou, por Bélgica, por Croácia, porque o Marrocos ficou em primeiro no grupo que tinha Bélgica e Croácia. Passou por Espanha e passou por Portugal. Ninguém passa por 4 seleções dessa grandeza se não tem competência. Né? E o Marrocos tinha no time que tinha jogadores que muita gente já tinha ouvido falar e não lembrava. Cito o Amrabat, que é um jogador volante, que já joga na Europa, volante forte fisicamente, que já tem uma história. Que pra mim, Ziyech, ao meu ver, tá na minha seleção aí. Ziyech, que é o craque, não dá spoiler que daqui a pouco a gente vai pra seleção. Tá bom, desculpa aí. Ziyech. Hakimi, que é o craque, pra mim, é o melhor lateral direito do mundo. Lateral direito do mundo. Demais, cara. E chamou a atenção. E o goleiro, o Bono, que é do Sevilha. É o reserva do Sevilha. Mas joga também seguido, principalmente nas Copas, né? Nas Copas ele joga. Então, é uma seleção com alguns jogadores interessantes. O Mazraoui, lateral esquerdo do Borussia Mönchengladbach. Esse nomezinho é bom, né? Esse nomezinho é pra derrubar, né? Pra derrubar comentarista e repórter. Então, eu acho que Marrocos tem que ficar assim como seleção de destaque, fora a campeã e a vice, de repente. Mas fica mais uma questão aí. Cada vez mais as seleções que forem organizadas e que cumprirem com a sua missão taticamente, porque Marrocos tinha um plano e cumpriu. E olha onde é que chegou. Surpreendeu a todos. E é legal que cada conquista ia pegando os fãs do futebol, né? Todo mundo já torcendo, né? Bem imagina se chega uma final. Que bacana. Nem que tu sabia que não fosse possível ganhar. Sim. Mas todo mundo torcendo pra ele chegar, né? Eu fui um que torci até o final. Bom, vamos ter que falar da final agora, né? Tô aqui, ó, com o manto argentino, diablo, espanhol, que nem minha cara. Bom, final, gurizada. Que jogo, né? Que jogo. Fantástico. Não tem palavras. E uma coisa que eu digo, a definição pra mim foi aquele último 1 minuto e meio, que a França teve chance de decidir e a Argentina também teve chance de decidir naquela cabeçada do Lautaro. E durante o jogo, no último lance, Messi também quase decidiu. Fomos coroados com um belo futebol, com aquilo que a gente espera numa final. Qualidade, emoção, superação, força de vontade. Cara, a França tomou um rodeão no primeiro tempo, não viu a cor da bola.
O primeiro chute a partir dos 25 minutos do Mbappé e o que eles me fazem em 7 minutos. Conseguem o empate. Por um triz, depois da prorrogação não chega a ganhar. Que baita jogo e que baita jogador esse Mbappé. Sim. Que pra mim tá passando o bastão do melhor do mundo, do Messi pra mão do Mbappé. O guri é fera, o guri é bom no que faz. E qualidade, velocidade, não tem igual. Esse guri vai ser muito grande. É que, se for analisar o tempo atrás, a Alemanha também apresentou um ali que fez muito gol nas suas 2 primeiras Copas do Mundo e não confirmou depois, que era o Thomas Müller. Verdade. E a coisa ali, o Mbappé também começou fazendo mais de 10 gols em 2 Copas e depois o Thomas Müller jogou mais 2 e não fez mais nenhum, né? Aliás, que Copa ruim do Thomas Müller. Sim, nossa. Não, mas Mbappé é bem diferente de Thomas Müller. Já voltou, 3 dias depois já se apresentou pra treinar, né? E o Neymar fazendo festa. Não, mas aí é o comprometimento que a gente comenta, né? Só pra ter uma ideia, assim, como é que é... que ia falar. Microfone. Tá. Perdeu o raciocínio. Tá, o Tuba deu... Delay. Bom, vamos lá, deu um delay aqui. Deu. Bom, essa história do Mbappé e tudo mais, né? O que eu vejo do Mbappé, principalmente, é que ele não é um jogador de um repertório único, né? Eu vi o intervalo, não sei se vocês viram que agora saiu umas imagens do intervalo dele, ele puxando os jogadores, falando que numa final eles podiam já estar eliminados e 2 gols ainda dava, mas eles já deviam estar eliminados. Então eles tinham que ter vamos lá, não foi esse termo, vergonha na cara pra voltar e tentar mudar a história, porque dava, eles tiveram a oportunidade e foi o que aconteceu. A Argentina não matou o jogo e a França entrou. Exatamente. E entrou com tudo, em 2 minutos, 2 gols. E tu falou dos minutos finais, na verdade foram 2 minutos caóticos. Eu vou dizer que teve 3 lances, teve um que ninguém falou e que hoje também tá nas redes sociais, que foi o Mbappé que puxou uma bola pela esquerda, ele passou por 3 caras, e tu vê o Dybala, que tinha entrado praticamente pra bater o pênalti, vindo do nada, e ele tava acompanhando. Daqui a pouco o Dybala entra na área e o Mbappé ia concluir, só que ele dá uma adiantadinha na bola, o Dybala dá um bago pra fora, é um dos últimos lances da partida. E já a gente teve essa cabeçada do Lautaro, e o Lautaro também adiantou uma bola, que beleza, o juiz até deu impedimento, mas ele não tava. O Bandeirinha tinha dado impedimento numa bola pro Lautaro. Também outro que eu esperava mais, viu? E na saída do goleiro ele erra a cavada e ele não tava impedido. E o jogo continuou. Aí depois o Bandeira levantou o seu instrumento. Mas ele não tava. Mas agora... Eu esperava mais o Lautaro Martins. Nossa, eu esperava muito o Lautaro, mais. O Julián Álvares era o jogador pra Copa de 2026, que ia estar ali sendo o banco do Lautaro e provavelmente a dupla pra 2026. Infelizmente, acho que não teremos o Messi. Quem sabe, né? Acho que não. Mas a dupla pra 2026 da Argentina provavelmente vai ser Lautaro e Julián Álvares. E aí a gente vê que o Lautaro faz uma Copa tinhosa de tão fraquíssimo. Sim. Abaixo do que todo mundo esperava. Argentina e Brasil tem esse negócio. Sempre pode esperar que vai surgir um novo. Assim, alguma surpresa. Não. Daqui a 4 anos pode aparecer 3, 4 jogadores que a gente nem Cara, sabe agora. quem que eu aposto que vai crescer e vai chegar à seleção aí, e faltam 9? E o Yuri Alberto. Eu acho que o Yuri Alberto vai crescer. Tem chance. Reúne características interessantes para uma seleção brasileira. Eu acho ele mais, vamos supor, na função do... Pedro ali. Do Pedro, acho que ele, pra mim, é melhor que o Pedro, e próprio o Richarlison, pra mim, ele é mais completo que os dois. Eu acho ele um excelente jogador. Acho que ele teria que ser testado num grande centro antes, mas no Brasil ele faz a diferença. E ele tem algumas características diferentes do Pedro, que ele consegue se movimentar entre linhas. Ele tem chute de fora da área. Acho o Yuri Alberto um jogador pro próximo ciclo que deve e tem que ser testado. Bom, turma, afinal a gente sabe, né? A Argentina foi campeã. Méritos. Se a França tivesse levado, também merecia. E aí eu pergunto, ficou os prêmios de melhores goleiro, melhor jogador, Golden Boy e artilheiro, é óbvio, foi Mbappé, né? Justo. Melhor jogador Messi, Justíssimo. Golden Boy Enzo Fernandes e o goleiro o Emiliano Martínez. Ficou bem entregue? Correto. Sem eu nenhuma acho, objeção. sem dúvida, foram muito justos e coerentes com o que apresentaram na Copa. Eu, até aquela defesa de pé do Emiliano Martínez, eu ainda estava entregando ou pro Bono ou pro Livakovic. Não, mas o Bono nós estávamos comentando antes, né? Bono, né? A defesa me fez mudar também como melhor goleiro. Mas ali não tem como uma defesa daquelas que praticamente foi um gol, pra não dizer outra coisa. Eu não sei se não vai ser a maior defesa da história, viu? Pelo momento, grau de né? dificuldade, pelo momento, acho que vai ser a maior defesa da história. Praticamente momento, um né? espacato, né?
Bom, agora eu queria ver com vocês, porque a gente tem que ver aí os artilheiros, não, os jogadores da Copa. Eu fiz uma lista aqui. Vamos fazer a seleção da Copa aqui juntos. Eu vou pegar minha colinha aqui. Peguem a cola de vocês e a gente vou falando aqui, tá? Eu vou indicar 3 jogadores por posição, mas vocês também podem, de repente, dar o seu pitaco e aí a gente vai fazer essa seleção junto. Tá com uma caneta aí, Tumba? Bom, qualquer coisa a gente faz. Bom, goleiro eu já sei quem vai ser escolhido, mas eu vou dizer os indicados, tipo um Oscar, tá? Goleiros, Livakovic, Bono e Martinez. Eu acho que a Copa do Livakovic e do Bono, se não tivesse acontecido o que aconteceu, a gente podia dar pra qualquer um. Eu daria pro Bono até a última defesa. Tá bom. Sem objeção ali, Dibu Martinez. Dibu Martinez, tá. Lateral direito, meus indicados. Vocês podem dar os seus pitacos, como eu falei. O Dumfries, que eu acho que fez uma bela Copa do Mundo pela Holanda. O Juranovic, lateral direito da Croácia, que cresceu muito na fase final. Não foi tão bem na fase de grupos, mas desde as oitavas, jogo contra o Brasil, jogou demais. Muito. Semifinal, daí caiu como todo o time da Croácia. E o Hakimi. Eu vou de Hakimi. Eu vou de Hakimi. O Hakimi hoje pra mim é o melhor lateral direito do mundo, né? E justificou isso na Copa, jogou muita bola. Bom, eu vou com o zaga, eu dividi em 2 equipes aqui, tá? Pelo lado direito, Thiago Silva, Vardial, que chegou a jogar pelo lado esquerdo também, o Vardial, né? E o Rodri, que fez uma bela Copa do Mundo pela Espanha. O Rodri jogando de zagueiro, ele que é volante, eu acho que ele fez uma boa Copa do Mundo. Na minha seleção, Guardiola. Olha, eu até vou botar 2 nomes que não estão aqui na lista, assim. Vou botar até 3 zagueiros, tiraria um. Van Dijk, da Holanda, Marquinhos, que infelizmente vai ser lembrado porque a bola desviou nele, e o Gvardiol. Tá, beleza. Então vamos fechamos no Gvardiol. Guardiola. Então tá. Quarto zagueiro, o Upamecano, que pra mim fez uma Copa demais, cara. muito regular e cresceu muito na semifinal e na final. O Otamendi, eu não gostaria de citar o Otamendi, mas não dá pra não dizer que ele não fez uma boa Copa, comandou a defesa campeã do mundo. E o Maguire, e eu boto o Maguire pelo seguinte, cara, porque o Maguire é vaiado por toda a Inglaterra. E o Maguire fez uma Copa muito interessante. Aliás, até nas narrações, né? A gente vê os próprios narradores dando uma letrinha, tirando uma onda do cara, né? E o Maguire é mais um dos casos que eu cito vários, que o principal pra mim é o case de Maria de sucesso, que é um jogador que é muito melhor em seleção do que em clube. O Di Maria é um bom jogador, mas toda a Copa do Mundo ele se valoriza. Porque ele sempre vai para um time maior, né? Ele tá mal no time que ele tá e na Copa ele vai bem e aí ele consegue uma negociação. Como é que é o troféu Jorge Raj, pra quem lembra o jogador romeno antigo. E depois dessa final ele tem mais um bom dos 3 anos de contrato pra fazer, ele, né? Na verdade ele tava lesionado antes da Copa, então ele tava meio parado na Juventus, mas a Juventus conta muito com ele. Tá. Lateral esquerdo. Tá, mas vocês vão fechar em quem no... Eu vou ter... mas esqueci só... Eu vou de Upamecano. Eu também vou de Upamecano pelos 2 jogos finais. Entre esses 3, o Upamecano. Tá, fechamos então. Bom, lateral esquerdo, tá? Theo Hernandes, que eu acho que foi muito mal na final. Mas jogou uma Copa demais. Mudou, a França começou titubeante, ele foi muito bem na lateral esquerda. Inclusive, quando a França começou perdendo pra Austrália, aquele jogo inicial, ele entrou e mudou o jogo. Sim, completamente. Bom, o Theo Hernandes. Eu tenho aqui o Rafael Guerreiro, que pra mim foi um destaque da parte... O Rafael Guerreiro é mais um da série Jorge Raj. Joga melhor na seleção do que no clube. Muito bem por Portugal. E o Mazraoui, que pra mim foi, um dos melhores laterais esquerdos da competição. Se vocês tiverem outros nomes... Eu fico Theo Hernandes. Eu fico com o Theo Hernandes também. Eu vou com o Theo Hernandes pelo conjunto da obra, apesar de achar que ele fez uma final muito ruim. O irmão do Lucas, né? Irmão do Lucas Hernandes. Volantes, tá? Botei volantes aqui, tá? Primeiro volante, porque essa Copa mostrou que muitos times jogam com quase um segundo volante como primeiro e os meia de volante. Então, Tchouaméni, tá? O Amrabat e o Enzo Fernandes. É jogo duro. Tchouaméni, Enzo Fernandes. Eu vou de Amrabat. Na minha concepção... Sim, tua concepção. O marroquino aí matou a pau. Tumba. Vai. Tem que votar. Tchouaméni. Tá. Eu acho que o Enzo, às vezes, ele lembra mais de um segundo volante. Mas é que Tchouaméni eu acho um puro. Isso. Tá certo. Bom, eu vou ter que dar o voto pro Amrabat. Eu acho que o Tchouaméni foi muito bem. O Enzo Fernandes, pra mim, foi o Golden Boy. Ele vai ganhar daqui uns anos. Eu vou dar o prêmio pro Amrabat
porque o Amrabat para a seleção marroquina fez muito mais diferença do que o Tchouaméni para a França e o Enzo Fernandes para a Argentina. E o Enzo Fernandes, para mim, está se candidatando a ser um novo Fernando Redondo ou um Esteban Cambiasso Fernando também. Redondo. Ou Esteban Esse era Cambiasso demais. também, que era outro volante, aquele estilo argentino de toquezinho curto. Eram dois craques do seu período. Bom, ali no meio campo, tá? Numa segunda função aqui eu citei 3 nomes, tá? O meio armador. Modric, Julian Bellingham, que fez uma bela Copa do Mundo pela Inglaterra, e o Bruno Fernandes de Portugal. Eu sou fã incondicional do Modric, acho um jogadoraço fantástico e o meu voto fica nele como esse meio armador, então. Não tem como não votar no Modric. É demais, né? Acho que o Modric tá na seleção de todo mundo pra Copa, Sim. né? Por 37 anos jogar o que ele jogou e levar a Croácia até uma semifinal como principal destaque, não tem como não dar esse prêmio aí pro... Não, e pega um terceiro lugar e alegria e vibração num cara desse, já conquistou tudo que já conseguiu. É bonito ver um profissional que leva a sério o que faz. A medalha, beijando, comemorando muito, isso não tem preço, gurizada. Eu vou dizer, Bruno Fernandes, para mim, é um ótimo jogador. Bellingham é um futuro, assim... O futuro dele é brilhante, mas Modric é fora da curva. É demais. Bom, meio atacante ali, o meio que joga, que arma mais pra frente. Eu coloquei o Bruno Fernandes 2 vezes, porque eu acho que ele também pode caber ali, tá? Mas tem o Griezmann e o McAllister, porque o McAllister, pra mim, é aquele jogador que fez a Argentina melhorar. É o Kleberson do Brasil de 2002. O Brasil tava titubeante, entrou o Kleberson E que no final, lugar né? do Juninho e incorporou. E que final fez, né? Isso. Então, Mas- Griezmann, McAllister e Bruno Fernandes, não sei se tem mais algum nome. Eu pelo que jogou, fora de função, jogando pro grupo, ele é um meio atacante, jogou pro jogo, eu fico com o Anthony Griezmann. Eu vou de Anthony Griezmann, acho que o McAllister foi muito importante pra Argentina também, mas o Griezmann fez uma Copa E espetacular. vou dar meu parecer aqui, tá? Não quero polêmica, mas se não fosse o Messi na final, eu dava o Anthony Griezmann o melhor jogador da Copa. Ele vai até a semifinal, era sério candidato mesmo. Bom, primeiro atacante, tá? Vou botar atacante 1, atacante 2 e centroavante. Nosso time tá? joga pra frente, não é? Nosso time Não tem ofensivo. medo. Aqui é toca e me voe. Bom, aí vai ser fácil, mas eu vou citar os 3, até por uma questão de, né? Eu vou citar... Justiça. Corey Gakpo, da Holanda, que fez uma bela Copa do Mundo, principalmente na primeira fase. Vini Júnior, que eu acho que foi um destaque do Brasil. E Messi. Esse último guri, qual é o nome? Esse guri aí vai dar bom. Eu acho que Lionel Messi. Leonel Messi. Eu acho que o futuro dele não é duvidoso. Não é duvidoso. acho que esse não. Né? Não tem, eu tive que citar os outros. O Messi é... O atacante 2 também, tu vai ter que citar 2. você só, tem que ajudar. só de bobo. Isso. Não, mas o Messi é um monstro. E o bacana, o que o Messi faz no mundo, né? O mundo torce por ele, né? O mundo não verdade. torce pela Argentina. Por tudo que esse cara representa, pela postura de profissional, o mundo torce pelo Messi. É que a gente tá visualizando um futuro aí, né? E, tipo, vislumbrando algumas coisas que a gente não vai ter um cara que nem esse tão cedo. Não. Então eu acho que a gente tem que degustar E valorizar, né? o Messi enquanto pode. Atacante 2, tá? Também vou fazer a mesma coisa, porque Bakayo Saka da Inglaterra, Ziyech de Marrocos, que pra mim foi um grande jogador, jogou O muita bola. Saka também surpreendeu muito, hein? Jogou muita bola. Mas o Saka vem bem no Arsenal, né? Ali teve aquele problema do pênalti, Isso, é complicado é. pra ele, né? E Kylian Mbappé da França, né? Então, Esse guri é um monstro. sei, né? Eu acho que podia fazer assim, como é que é essas duas seleções. Curto, Do atacante curto. 2 só entre os mortais. Isso, aí pode ser. Cara, Podia fazer. não tem. Mas outro da Inglaterra que eu destaco foi o Phil Foden também. Foden entrou muito bem, né? Entrou muito bem. E a Inglaterra vou dizer, é um time que Eu acho que time tem do muito futuro. pra crescer, hein, cara. futuro. Mas o Mbappé não tem como comparar. Não tem. O guri é um monstro, o guri não perde uma bola. Aquele gol que ele fez no final, o segundo gol ali, cara, tem que ser muito bacana, inteligente pra pegar de Não, primeira. e no tu momento decisivo, né? Momento decisivo, né? Onde tu tá nervoso, tu tá perdendo. Muito jogador Cara, dominaria a bola pra tentar encaixar, né? E ele não, ele foi e chutou de primeira. Monstro. Centroavantes, tá? Eu botei 3, mas eu vou citar mais um aí, até por uma questão de coerência. Julian Álvares, da Argentina. Giroud, da França. Gonçalo Ramos, de Portugal. E eu acho que o Richarlison tem que ser citado, porque ele fez uma boa Copa do Mundo também do Brasil. Não sei se vocês têm mais eu algum. não ponho a culpa nele. Ele fez um bom campeonato, sim, uma bela Copa. Cara, mas eu não sei se eu não fico com o Álvares, viu? Eu acho que vou ficar com o Álvares. Eu fico com o Álvares, mas vou ressaltar, cara. Richardson é um cara que todo mundo, você sabe a minha opinião, eu sempre achei ele
um comum, pra dizer, no máximo dele, mas ele jogou muito bem a Copa. Cara, eu acho que ele conquistou com humildade a gente não, também. Ele pra mim me surpreendeu. Eu não esperava. Olha, eu não esperava 30% do que ele jogou. Foi uma boa Copa do Richarlison. Como vocês já decidiram, eu vou dar um voto de consolação pro Giroud. Porque o Giroud é aquele jogador que muitas vezes o cara fala que é tosco, que jogou em grande time, jogou em Chelsea, tá no Milan hoje, Arsenal, e na seleção não ia bem. Eu acho que ele fez uma bela Copa do Mundo, inclusive decidindo o jogo mais difícil para a França até a final, que foram as quartas de final contra a Inglaterra, fez um gol de cabeça e definiu. Então eu vou de Giroud aí, porque fez uma bela Copa do Mundo centroavante e vai ter que abraçar a bronca porque o Benzema de novo se aposentou da seleção francesa, anunciou nos últimos dias. Não, o Giroud jogou bem. Surpreendeu, né? O que acontece mais é o Benzema se aposentar da seleção ou o Douglas Costa se casar? Aí eu paro duro. Douglas Costa que pode estar indo pro Botafogo. Eu ia dizer, pode casar de novo. Vai ter que casar no Rio, né? De novo? Claro. Bom, então vamos à seleção do Clube na Copa /Clube Esporte Clube. Então ficou no gol o Martínez, a zaga teve Hakimi, Guardiol, Upamecano e Theo Hernandes. O meio-campo teve Amrabat, Modric e Griezmann. E o ataque teve Messi, Mbappé e Julian Álvares. Belo time, hein? Dá pra brincar. Acho que os gritos vão longe. Esses guris vão longe. Bom, senhores, a gente tem que já quase encerrar aqui, mas antes eu queria ver com vocês e 2026, o que se avizinha? Porque eu vou dar a minha percepção. Enquanto o vice-campeão já tem uma seleção, uma base muito pronta, o campeão, alguns jogadores fizeram sua última Copa do Mundo ou vão chegar numa fase já não tão boa. Por exemplo, o Otamendi é um jogador que não vai ter toda uma história. O Tagliafico, que é o lateral esquerdo reserva, também não é novo. O próprio Molina, não. O Acunha, lateral esquerdo, também não é novo. Não é. Tem até algumas opções também. O Papo Gomes, aquele também é um cara que... É que até começou como titular e não rendeu na Copa. Mas é um veterano, até aquelas escalações mas eu vejo assim. Di Maria, Messi também. Não, isso é difícil também. Mas eu acho que vai surpreender muito pra mim a França se renovando e bem. Acho que a Inglaterra vem forte para 2026, tendo o conjunto. A Espanha, que pra mim foi uma decepção, acho que vem forte. A própria Holanda também não é um time velho. E torcer que o Brasil se reconstrua aí agora, que a gente fica nessa expectativa de quem vai ser o novo técnico, se vai ser de fora ou não. E que a gente tem muito potencial aqui dentro e valorizar a gurizada aqui é raiz, né? Como o Cabelinho mesmo falou aqui, vamos valorizar mais os campeonatos, sub-14, sub-15, sub-16, sub-17. Vamos preparar essa gurizada para sair forte das bases. E não o que acontece, eles vão para fora para depois a gente ver quem é o jogador, né? Bem por aí. Eu acho que o Brasil, falando em Brasil, acho que o Brasil no primeiro ano aí, ele tem que fazer uma boa de uma reformulação, testar jogadores, ver o que o treinador tem que testar alguns jogadores. Eu cito, por exemplo, o próprio Vitão do Internacional, que é um zagueiro de qualidade para o futuro. Tem o Endrick, que a gente tem que ver aonde é que vai chegar esse guri. 17 anos de idade vai fazer agora, vai ficar mais um ano no Brasil. Acho que o Endrick já tem que começar a conviver com esse ambiente por tudo que ele está apresentando. Acho que tem alguns jogadores do Brasil que precisam se reinventar se quiserem continuar na seleção. Eu cito o Lucas Paquetá, que eu acho que tem bola, mas em alguns momentos ele não tem a pegada necessária. Parece que se desliga, né? E eu acho que o Brasil vai ter que catar lateral aí de qualquer jeito, porque é uma posição muito carente. Pros dois lados, né? Infelizmente, pros dois lados. É uma cultura do Brasil, dos laterais bons, eles acabam botando pro meio campo. Isso. Quando eu acho que tem que inverter agora. Exatamente. Meio campo que tem que virar lateral. Considerações finais, meus queridos? Eu até vou dizer umas... Como é que é a solução que pode surpreender, que é Portugal, que parece que vai conseguir se livrar de... Como é que é de Cristiano Ronaldo, já mostrou... Pepe... 110 anos. Ramos, assim, que já tá... Como é que é? Bernardo Silva ainda tem idade, tem aqueles meio... Tem Renato Sanches, que não jogou praticamente a Copa, também é bom jogador, João Félix. A Espanha é uma que vai ter que mudar os conceitos dela, porque aquele tipo de jogo só dá certo quando tiver Xavi e Iniesta. Que aí são acima mas da é uma média. safra boa, né? É uma safra boa, né? Exato. Com certeza. Até teve um elogio hoje do Xavi Hernandes, né? Que ele
resolveu, talvez até para dar uma força lá pros dois meninos do Barcelona, que é o Gavi e o Pedri, né? Que ele falou que ele e Iniesta com 20 anos não jogavam o que eles jogam hoje ali. Pode ser. Claro, ele quer dar uma moral também, mas são diferentes. O tempo dirá, já diria o saudoso Vianney Carlet. Quem você vai lá? Pedro e Xavi, ou Pedro e o Gavi, ou Iniesta e Xavi? Eu acho que foi difícil para eles. Senhores, considerações finais aí nesses finalmente aqui do Clube na Copa. Foi um prazer esse ano todo aí, estar nesse programa ali, que pra mim é uma forma de descontração, uma forma de botar uma conversa fora, assim, falar de algo que tu adora ali. E saudações ali, boas festas para todos os nossos ouvintes, telespectadores, todos que nos acompanham. É a rádio que tudo vê, né? A rádio que tudo vê ali. A rádio que você vê. Você Vê. Exatamente. O olho que tudo vê é perigoso. Não se desliga, né? Agradecer ao pessoal pela recepção aí da Premium Academia. E vamos lá, gente. Ali, final do ano tá aí. Se cuidem todo mundo ali pro ano que vem estarmos todos aí de novo. Cara, eu quero agradecer mais um ano aí junto com vocês. É sempre bom falar do que a gente gosta, de trocar ideia. A gente muitas vezes vem com uma ideia de casa aí, conversando com vocês, a gente vê, eu não tinha visto por esse ângulo, e mudar, né? O que é legal que a gente aprende conversando é que a gente sempre vai aprendendo e vai vendo coisas que a gente não vê. Agradecer a Prêmio pelo espaço aqui e vou dizer, vou tentar vir. A filha vem. Chega até a dar vontade, né, Fernando? Dá. E ano que vem tamo junto aí, bastante mudanças, né, Marcos Cabelinho? Vai ter. Sempre tem, né? Sempre importante. Estamos juntos aí, desejar umas boas festas a todos nossos ouvintes, telespectadores aí. Bom, eu quero agradecer a todo mundo, principalmente aos nossos apoiadores, que eu já vou falar, porque o Clube na Copa foi um projeto que a gente criou para a Copa do Mundo e foi muito bacana a receptividade dos ouvintes, dos patrocinadores, feedback da galera na rua. Foi muito bacana porque a gente não é uma rádio jornalística, então o que a gente fez é informar com bom humor e descontração. E eu quero agradecer também ao meu brother que está partindo para Novos Horizontes, o meu querido Rodrigo Zimmer, que está sempre aqui, que nos últimos 2 anos me ajudou demais, ajudou o Clube Esporte Clube a chegar onde chegou. E hoje ele parte para os novos voos e só o que eu posso fazer é agradecer demais, dizer que eu vou ficar com saudade, mas que eu tô aqui porque deve eco para ele, porque ele merece tudo de bom nessa nova fase, Digão, que ele tá ali do outro lado da câmera. Obrigado por tudo, meu velho. E feliz 2023 pra ti, sucesso na tua nova empreitada. Sempre felizão e um sorrisão no rosto, né, cara? Parceria. Isso é legal. Exatamente. Parceria legal. Bom, quero agradecer aos nossos patrocinadores Master, MWC Incorporadora e La Estação Carnes Premium e também aos apoiadores GIF Burgers and Beef, Esquinão Supermercado, Cruz, consultoria imobiliária, Garagem e acessórios, Unicerra, distribuidora de bebidas, Paulo Funk, corretora de seguros, abração pro Will, Banameng, extintores Gramadense, Matriscar, do meu querido Farofa, e a Premium Academia, que está nos cedendo esse espaço maravilhoso. Como diria o saudoso Fernando Vanucci, que já foi, uma vez ele falou, a África é logo ali, eu quero dizer que Estados Unidos, México e Canadá é logo ali. Muito obrigado a todo mundo pela audiência e pela paciência. Um grande 2023 para todos nós. Feliz Natal, abração e até mais. Tchau, tchau. Abraço, Falou, gente. tchau. Saudações. Clube na Copa. Apresentação: La Estação Steakhouse, o respeito ao melhor assado. MWC Incorporações, há mais de 10 anos construindo com qualidade e segurança. Apoio: Unicerra, revendedor Ambev região das Hortênsias. GIF Burgers and Beef, nada igual aos outros. Cruz Consultoria Imobiliária, seu lar, nossa missão. Paulo Funk Seguros, credibilidade e experiência na proteção do seu patrimônio. Extintores Gramadense, desde 1985 cuidando da sua segurança. Garagem Acessórios, fanáticos por carros. Banameng, o melhor em hortifruti para o seu negócio. Matriscar, o melhor negócio no seu futuro veículo. Esquinão Supermercados, 28 anos. Um amigo sempre perto de você. Premium Academia, a mais completa academia da Serra Gaúcha.